Glória a Deus. Aleluia. Durante os 3 últimos domingos, irmãos, Deus nos tem dado palavras poderosas a respeito da manifestação da sua glória. E é uma palavra que o Senhor propôs em meu coração, e eu quero compartilhar esta palavra com os amados irmãos. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias para uma leitura no Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 22. Como refletir a glória de Deus? Nos diz a santa palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, dizendo ao Pai: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. No domingo passado, amados irmãos, a mensagem nos levou a uma reflexão para que nós pudéssemos responder. Pode tirar o muito agudo. Para que nós pudéssemos responder se estamos ou não disponíveis para refletir a glória de Deus, para manifestar a sua glória, para expressar a sua glória. E nós concluímos com a convicção de que Deus deseja que nós sejamos a sua glória. E os irmãos vão se lembrar que nós combinamos que nós não nos contentaríamos com nada menos do que nos tornarmos a manifestação da glória de Deus. Como está escrito em Isaías capítulo 62 e versículo 3: tu serás uma coroa de adorno nas mãos do Senhor e um diadema real nas mãos de Deus. Os irmãos estão se lembrando deste compromisso que nós fizemos? De que nós faríamos desse objetivo, a nossa busca, a nossa paixão, a nossa dedicação de ser uma coroa de adorno nas mãos do Senhor e um diadema real nas mãos de Deus, de forma que nós possamos refletir a glória do Senhor. Eu acredito que no decorrer desta semana, nós ficamos pensando: o que será que eu posso fazer hoje para refletir a glória de Deus? E nós encerramos também a mensagem de domingo passado com o entendimento de que a glória de Deus é recíproca, e que a glória de Deus funciona em uma dinâmica maravilhosa, e que manifesta o funcionamento da Trindade. E o que é mais importante, amados irmãos, nós estamos inseridos nesse contexto sobrenatural de manifestação
da glória de Deus. Nós estamos juntos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse trabalho, nessa dinâmica de manifestação da glória de Deus. Nós podemos ler alguns textos indicados. O primeiro é em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Um segundo texto, nós podemos ler em João capítulo 16 e versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Virando uma página, nós podemos ler João capítulo 17, versículo 4 em diante. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Jesus glorifica o Pai, e nós glorificamos a Jesus. E essa é uma dinâmica que não para, é uma dinâmica que não cessa. Nós estamos inseridos nessa dinâmica da glorificação, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um texto impressionante em Apocalipse, capítulo 5, aleluia, versículo 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito
por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Podemos aplaudir o Senhor. Aleluia! Cordeiro de Deus. Aleluia! A glorificação é uma dinâmica que não cessa. É uma dinâmica que não para, e nós estamos envolvidos nessa dinâmica da glorificação. Aleluia! Você está disponível para refletir a glória de Deus que é produzida nessa dinâmica? Davi diz no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia nos revela em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 18, que existe uma maneira de expressão da glória de Deus, uma maneira que expressa a glória de Deus de uma maneira mais forte do que aquela que o firmamento expressa. Uma maneira que expressa a glória de Deus de uma maneira mais perfeita do que o brilho do sol.
E esta revelação está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que revela que o projeto de Deus é que nós, e não há excluídos, expressemos, que nós sejamos o reflexo da glória de Deus. Diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Durante a criação, meus amados irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus, a seguir, Ele faz uma avaliação e Ele distingue todas as suas obras como boas, porque realmente esse universo manifesta as obras das suas mãos. Porém, meus amados irmãos, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, Deus muda a sua avaliação de bom para muito bom. É que Deus tinha criado a coroa da sua criação, a obra-prima da sua criação, que são os seres humanos. Quando Deus criou os luzeiros, que anunciam que estão a terra, o firmamento, que anuncia a obra das suas mãos, Deus achou que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a coroa da sua criação, a obra-prima da sua criação, Deus muda a avaliação de bom para muito bom. No Salmo 8, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 a 5, Davi diz: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória o coroaste. Os seres humanos, meus amados irmãos, têm a capacidade para refletir a glória de Deus mais do que toda a criação, mais do que os astros, mais do que os planetas, mais do que as estrelas, mais do que tudo que existe. Aleluia. Isaías, no capítulo 11 e versículo 9, ele diz que nós estendemos o conhecimento do Senhor, estendemos o conhecimento da glória de Deus, até que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o conhecimento da glória de Deus, ela é estendida por toda a terra, por nosso intermédio. Somos nós os veículos para estender o conhecimento do Senhor, e o propósito é que isso seja feito como as águas cobrem o mar. Desde o princípio, quando a Trindade estava reunida, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e Deus disse: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os irmãos sabem que o propósito de Deus foi torpedeado pelo pecado, porém, Cristo restaurou todas as coisas, e nós agora podemos realizar o propósito cósmico do Criador, para que toda a terra seja cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Nós poderíamos fazer novamente esta leitura de Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Aleluia. Esse é Jesus. Nesta noite nós nos reunimos aqui para glorificar o seu nome. Se não houvesse pregação, se não houvesse joelhos dobrados, se houvessem apenas vozes que se levantassem, glorificando, 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 aleluia, o propósito estaria realizado. Aleluia. E quando nós glorificamos o Senhor, e nós podemos fazê-lo de algumas formas, esse glorificar, meus amados irmãos, faz com que a glória do Senhor, nessa dinâmica, ela se reflita no nosso olhar, no nosso falar, no nosso tocar, em toda a nossa maneira de ser. Louvado seja o Senhor. Eu quero apontar algumas maneiras visíveis para refletir a glória de Deus. A primeira, meus amados irmãos, a primeira que eu quero apontar é paixão para anunciar o Evangelho e pela restauração do ferido. Aleluia. Deus quer curar os enfermos. Deus quer dar esperança para aqueles que estão destruídos, para aqueles que não têm mais esperança, e quer salvar os pecadores. Eu alinhavei algumas perguntas. O que estamos fazendo para curar os enfermos? O que estamos fazendo para restaurar a esperança daqueles que não têm mais esperança? Existem milhares de pessoas que estão com as suas vidas destruídas, estão com seus corações feridos, estão com a sua estima destruída, e essas pessoas estão ao nosso redor. Nós encontramos essas pessoas na rua, encontramos essas pessoas no nosso ambiente de trabalho,
Encontramos essas pessoas em encontros fortuitos e casuais. Encontramos essas pessoas em encontros que foram programados pelo Espírito Santo. E a pergunta é: o que estamos fazendo para curar os enfermos? O que estamos fazendo para restaurar a esperança daqueles que não têm mais esperança? Eu tinha anotado aqui uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você orou por um enfermo? Você orou segundo o modelo bíblico? O modelo bíblico, em Marcos capítulo 16 e versículo 18, é a oração com imposição de mãos. Jesus, após ordenar que os seus seguidores saíssem e pregassem o evangelho, ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Algum tempo eu fui num evento, eu fiquei assim um pouco envergonhado, porque tinha uma senhora num canto assim, aplicando imposição de mãos sobre uma outra senhora que estava com dores de cabeça. E nesse evento, muita gente, mas essa senhora estava ali num canto, aplicando a imposição de mãos sobre essa outra que estava com dores de cabeça. A princípio, eu falei: tá vendo? Funciona. Mas depois eu me aproximei e fui saber. Ela estava aplicando jurei. Quantos aqui sabem o que é jurei? Alguém pode me falar? Pode falar, irmão, em voz alta aí, o que é jurei? É uma oração da igreja messiânica. Não em nome de Jesus, não em nome daquele que da cruz levou toda a enfermidade, mas ela estava transferindo energia para curar a outra da dor de cabeça. E nós será que oramos impondo as mãos sobre os enfermos, como Jesus ordenou em Marcos capítulo 16, versículo 18. Qual foi a última vez que você orou por um enfermo com imposição de mãos? Nós estamos libertando os cativos, os oprimidos, os deprimidos? Ou será que estamos indicando o doutor fulano de tal, a psiquiatra ou o psiquiatra fulano de tal, ou a psicóloga fulana de tal? Ou será que nós estamos receitando um chazinho ou prescrevendo um medicamento? Ou será que nós estamos simplesmente ignorando quando o Senhor coloca alguém no nosso caminho para ser curado? Como é que Ele vai curar se você não estender a sua mão? Ele só tem a sua mão para impor sobre o doente. A responsabilidade é nossa, irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É por isso que Deus nos capacita, nos habilita, e Ele nos dá uma palavra sábia, uma palavra inteligente, uma boa palavra,
uma palavra que pode servir de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação. Isaías diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Há pessoas que querem língua erudita para fazer discursos. Há pessoas que querem erudição para fazer pregações. Não! O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, deve estar na nossa boca como uma palavra de esperança, uma palavra de segurança, uma palavra de consolação, uma palavra capaz de trazer vida, de trazer ressurreição. E nós não podemos reter essa palavra. Nós temos obrigações para com o reino de Deus, e é nosso dever transmitir essa palavra erudita para o nosso próximo, para todos aqueles que necessitam, porque nós já temos essa palavra, nós já recebemos essa palavra. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você já tem esta palavra. A Bíblia não está mentindo. A palavra já está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E a pergunta é: você tem dito essa palavra de esperança para o cansado? Ou você tem retido essa palavra? Quando nós dizemos uma boa palavra para o cansado, nós estamos refletindo a glória de Deus. Uma outra forma de refletir a glória de Deus é anunciar o Evangelho. Daniel capítulo 12 e versículo 3 diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Nós podemos nos autoavaliar, e eu sugiro algumas perguntas. A primeira é: eu estou anunciando o Evangelho? O que é que eu fiz nesta semana para anunciar o Evangelho? Porque anunciar o Evangelho é refletir a glória de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 10, diz que o seu ministério faria até com que os anjos percebessem a sabedoria de Deus no seu plano para a igreja. A restauração, meus amados irmãos, das coisas feridas e quebrantadas, diz também respeito ao nosso compromisso com a ecologia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 22: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. A terra, o mar e o ar, a atmosfera estão gemendo. E nós estamos ouvindo o seu gemido. Aquecimento global, tsunamis, terremotos, vulcões, enchentes, cercas,
desertificação, descongelamento das calotas polares. Tudo isso, meus amados irmãos, é o gemido da terra, do mar e da atmosfera. Agora, o que nós estamos fazendo para refletir a glória de Deus no quesito preocupação de Deus com a destruição do meio ambiente que foi criado por Ele? Será que nós nos comportamos como os demais que não têm conhecimento de que Deus disse em Gênesis que o homem deveria lavrar e cuidar da terra a partir do Éden? Será que nós temos uma consciência bíblica ecologicamente desenvolvida? Olha, meus amados irmãos, nós refletimos a glória de Deus quando nós assumimos a nossa posição. E a Bíblia diz que no princípio Deus deixou a cargo da humanidade o cuidado por um mundo belo, por um mundo perfeito, criado por Ele, e que Ele viu que era bom. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E Deus quer que nós sejamos dignos da confiança, da mordomia dos nossos recursos naturais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 2: além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E Deus avisa na sua palavra que aqueles que destroem o planeta Terra serão destruídos. A Bíblia diz isso de uma maneira muito clara em Apocalipse capítulo 11 e versículo 18: iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Outra forma, meus amados irmãos, de refletir a glória de Deus, diz respeito às famílias, igrejas e nações. Porque Deus quer abençoar as famílias da terra. Deus tem um compromisso com aqueles que são chamados pelo seu nome, a igreja. E Deus quer abençoar as nações da terra. E Deus faz isto para manifestar a sua glória. Então, meus amados irmãos, o que estamos fazendo para manifestar a glória de Deus na cura das enfermidades, das famílias, das igrejas, das cidades e do país? A técnica revelada pelo Espírito Santo para os momentos de crise não mudou: é orar e jejuar. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E o profeta Joel declara que em momentos de crise, em momentos de deturpação moral, a resposta do povo de Deus deve ser um ajuntamento solene, uma assembleia solene, com jejum e oração coletiva. Joel capítulo 2, versículo 15 a 17, diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum,
proclamai uma assembleia solene, congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu servo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. E no capítulo 2, versículo 28, diz: e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Aleluia. Deus está agindo de uma maneira sobrenatural para desfazer os intentos de Satanás para a destruição do homem e também para a destruição do cosmos. Há um texto muito conhecido em Atos capítulo 4 e versículo 13, que diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, testemunhas humanas e testemunhas também espirituais. E essas testemunhas, será que elas estão vendo evidências nas nossas vidas, pela intervenção sobrenatural em nossas vidas e pelo serviço nosso pessoal para outros? Será que tal qual notaram em Pedro e João e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, será que as pessoas podem concluir que nós temos estado com Jesus? Será que a maneira como nós vivemos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, será que tem sido suficiente para as pessoas perceberem que nós temos estado com Jesus? Eu achei assim impressionante o texto de Mateus capítulo 26 e versículo 73, que diz a respeito da negação de Pedro perante as pessoas que estavam ali à beira do fogo, se aquecendo. Diz o texto: e logo depois, aproximando-se dele, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Será que quando nós falamos, verbalizamos, o nosso vocabulário, a nossa fala, evidencia que nós somos um daqueles que têm estado com Ele? O vocabulário do crente é diferente. O vocabulário do crente não tem as mesmas palavras que o ímpio usa. Ah, mas essas palavras estão no vocabulário da língua portuguesa. Estão no vocabulário da língua portuguesa, mas não fazem parte do vocabulário daqueles que têm estado com Ele. Aqueles que têm estado com Ele têm um falar diferente. Quando Ele abre a sua boca, o seu falar denuncia, evidencia que Ele é um daqueles que tem estado com Ele, porque o seu falar reflete a glória de Deus. Aleluia. Uma outra forma, irmãos, para refletir a glória de Deus é o sofrimento.
Jesus sofreu em sacrifício, não por Ele mesmo, mas pelos outros. E quando nós sofremos pelos outros, nós estamos refletindo o que Jesus fez e estamos refletindo a glória de Deus. Hebreus capítulo 2, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10, diz: vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quantas pessoas que estão sofrendo olham para nós, será que elas identificam algum tipo de compaixão, de empatia? Ou será que nós somos insensíveis? Será que nós temos empatia com os que sofrem? Ou será que nós somos insensíveis? Nós gostamos muito de falar mal daqueles 3 amigos de Jó, mas eu estava observando algo excepcional. Jó capítulo 2 e versículo 13. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Nós podemos observar no comportamento desses 3 amigos de Jó uma atitude sábia, uma atitude com muita sensibilidade, uma atitude com muito bom senso. Eles se assentaram no chão com Jó durante 7 dias e 7 noites, e ninguém disse uma só palavra, porque eles viam como era grande o sofrimento do seu amigo Jó. Também Ezequiel, capítulo 1 e versículo 15, diz-nos a Bíblia que o profeta, ele foi para junto do povo exilado dos seus patrícios, perto do rio Quebar, em Babilônia, e durante 7 dias ele ficou lá, assentado com eles, sem dizer uma só palavra. Ezequiel capítulo 1 e versículo 15. E vim aos do cativeiro até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Olha, meus amados irmãos, a verdade é que a gente só pode falar algo quando a gente esteve assentado no chão, no mesmo sofrimento. Aleluia. Nós, às vezes é melhor não falar, eu sei como você está se sentindo, porque só sabe como alguém está se sentindo quem sofreu a mesma dor. Às vezes é melhor dar um abraço, verter uma lágrima e ficar calado. Jesus, ele se tornou semelhante a nós. Ele se fez um varão de dores
Ele se fez um servo sofredor. E é muito interessante que em Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Teorias, meus amados irmãos, podem ser realmente muito bonitas, mas quando uma dor dói, essa dor dói de verdade, e só sabe como dói, o quanto dói, aquele que sente a dor. Então, aquela expressão, eu sei como você está se sentindo, será que sabe mesmo? Nós podemos até compreender o que outra pessoa está sofrendo, mas eu repito para os irmãos, só sabe o quanto dói, e como dói, e por que dói, só aquele que sente a dor. Por isso, não julgue, não cobre, não pressione ninguém. Vamos sim, da nossa parte, orar: Senhor, dá-me um coração sensível, aumenta a minha sensibilidade. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, eu fiquei muito impressionado com o que li a respeito de Jó, no capítulo 29. No versículo 12, ele diz: eu socorria o pobre que clamava por ajuda. Eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Versículo 15: eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Versículo 16: eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Versículo 25: eu era um consolador daqueles que choravam. Mas agora nós estamos diante de uma situação que era Jó, que precisava de consolação. E tudo que o homem planta, a seu tempo ele vai colher, porque Deus foi o seu consolador. E a Bíblia diz que chegou um momento que Deus moveu o coração de pessoas, para que essas pessoas se achegassem a Jó e fossem a expressão do seu consolo e do seu conforto na vida daquele homem. Jó capítulo 42 e versículo 11 diz: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe tinha enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Como está a nossa sensibilidade? Será que nós estamos conseguindo chorar com os que choram? Qual foi a última vez que nós sentimos a dor de alguém? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4 e versículo 19, ele disse: olha, se precisar novamente sentir ou ter dores de parto,
para que Cristo novamente seja formado em alguém que esfriou da fé, ele disse: eu estou pronto a sofrer a segunda dor ou dores de parto pela mesma pessoa. Como está a nossa sensibilidade? Há um hino que nós cantamos, um hino muito antigo, que diz: há momentos em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Aqui no mundo as tribulações são tantas, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia. Será que nós estamos conseguindo chorar com os que choram? Qual foi a última vez que você chorou por e com alguém? Há um texto muito impressionante. Nós vamos ler esse texto no segundo livro de Samuel. Foi uma atitude de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Davi, meus amados irmãos, demonstra sensibilidade para com o rei dos amonitas, porque Davi estava sendo sincero, e sensibilidade também para com os mensageiros que ele mandara e que haviam sido humilhados. Existem alguns comportamentos que expressam o brilho refulgente da glória de Deus: compaixão, misericórdia, humildade, sensibilidade, são expressões da glória de Deus. Nós podemos refletir a glória de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu gostaria ainda de dizer aos irmãos que quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e versículo 15: chorai com os que choram, ela não adiciona a menos que tenham merecido. Compaixão, misericórdia é algo que nós precisamos incluir nas nossas orações. Senhor, torna-me mais misericordioso. O Senhor é o contrário. Ele diz que nós devemos mostrar misericórdia para aqueles que sofrem. E misericórdia é
uma ajuda não merecida. Conta-se que o grande Napoleão mandou prender um jovem que pela segunda vez foi encontrado no seu posto de soldado de atalaia, dormindo. E a mãe daquele jovem procurou o grande Napoleão e disse: Majestade, Senhor, eu venho pedir misericórdia para o meu filho. E ele disse: o seu filho não merece misericórdia. E aquela mulher disse: sim, se ele merecesse, eu não estaria clamando. Porque misericórdia é uma graça não merecida, é uma ajuda não merecida. E Napoleão ficou tão impressionado com a lógica daquela mulher, que ele anistiou o crime que aquele militar havia cometido. O Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Uma terceira maneira, meus amados, de refletir a glória de Deus é por meio do amor de um para com os outros. O texto que nós estamos indicando trata do comportamento dos crentes da igreja primitiva. E realmente, nós refletimos a glória de Deus quando nós nos sentimos responsáveis pelo nosso irmão, da mesma maneira que aqueles primeiros crentes tiveram o cuidado um pelo outro. A pergunta é esta: as pessoas que nos veem e nos ouvem identificam que nós formamos uma irmandade, uma só família, e que nós temos cuidado um pelo outro? Ou será que as pessoas dizem: esses também são do mesmo grupo, cada um por si e Deus por todos? Uma quarta maneira de refletir a glória de Deus é ser generoso com as pessoas que nós não conhecemos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e 3. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandeza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, e pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Os crentes em Jerusalém estavam perseguidos, estavam empobrecidos, estavam fora de casa, e estavam em uma pobreza muito grande. Então foi feita uma coleta, e esses crentes da igreja da Macedônia, Paulo disse: vocês não precisam contribuir, porque vocês já são pobres. Mas eles rogaram insistentemente, dizendo: permita-nos contribuir. E eles deram mais do que podiam. Aleluia. Cada vez que eu vejo esses neopentecostais repetindo aquele mantra: o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Jesus Cristo, em glória por Jesus Cristo. Isso não é para todo mundo, não.
Isso foi escrito para essa gente aqui. Isso foi escrito para esse povo aqui. Para esse povo que contribuiu para matar a fome de quem eles não conheciam. Então agora o apóstolo escreve para eles e diz: oh meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, porque lá atrás vocês tiraram da boca, vocês tiraram a roupa do corpo e deram para quem vocês não conheciam. Agora chegam esses novos pentecostais e ficam fazendo esses mantras. Não faça isso. Não faça isso. Vamos ser prudentes e vamos ser inteligentes. Generosidade por quem nós não conhecemos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E Paulo, meus amados irmãos, no mesmo capítulo, ele faz um elogio aos macedônios, por dar, além das suas habilidades, das suas possibilidades, para os crentes necessitados de Jerusalém, crentes que eles nunca tinham conhecido. Aleluia. Aleluia. O serviço de hospitalidade, de misericórdia, é uma característica daqueles que refletem a glória de Deus. Eu indico para os irmãos vários textos. Podem anotar Romanos capítulo 12 e versículo 13. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 2, capítulo 5 e versículo 10, Tito capítulo 1 e versículo 8, 1 Pedro capítulo 4 e versículo 9. E a pergunta é essa: as pessoas que nunca conhecemos, elas veem a glória de Deus em nossa generosidade? As pessoas de nossas vizinhanças são tocadas pela glória de Deus através da nossa hospitalidade? Os nossos atos de misericórdia estão impressionando os nossos vizinhos? Quinto e último, comunidades, empresas transformadas pelo viver cristão. Aleluia. Se Jesus fosse o prefeito desta cidade, se a vontade de Deus fosse feita nas famílias, nas vizinhanças, se não houvesse corrupção no governo, se os negócios fossem honestos, se houvesse paz entre as pessoas, se as pessoas fossem tratadas com dignidade e justiça, eu quero dizer para os irmãos que esses e tantos outros ses podem ser o reflexo da glória de Deus na vida do crente. Nós podemos refletir a glória de Deus em ambientes e eventos corporativos, ou em ambientes onde nós estamos de alguma forma inseridos, tanto de trabalho quanto de estudo ou de qualquer outra forma de participação, refletindo a glória de Deus por meio de atos de justiça, de bondade, de misericórdia e de amor. Aleluia. E esse nosso refletir a glória de Deus vai impactar empresas, organizações, ambientes, comunidades, porque nós estaremos praticando atos de justiça, atos de bondade,
atos de misericórdia e atos de amor. É muito conhecida aquela expressão de que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E nós podemos refletir a glória de Deus através do nosso exemplo. Aleluia. Nesta noite eu quero chamar você para ser esta pessoa que expressa a glória de Deus. Mesmo que você seja um solitário, no meio da injustiça, no meio da corrupção, não tem problema. Há um chamado de Deus. Deus está procurando pessoas disponíveis para refletir a sua glória. Não há problema que sejam pessoas que se sintam pecadoras, porque no altar de Deus existe brasa viva para a purificação. O que Deus está perguntando não é se você é santo. O que Deus está perguntando é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta foi feita lá no passado. Isaías, ele viu a glória do Senhor. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Existe brasa viva do altar de Deus para a sua purificação. Esse processo não terminou. Esse processo está em plena operação. Mas a voz de Deus é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Deus está procurando pessoas que possam falar em seu nome como embaixadores, como representantes. E Deus vai honrar cada palavra que você pronunciar na autoridade do nome do seu Filho Jesus. Essa será uma maneira de refletir a glória de Deus. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para estarem de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, disponíveis para a manifestação da Tua glória. Eis-nos disponíveis para encher a terra do Teu conhecimento, de norte a sul e de leste a oeste. Aqui
ali e mais além, até os confins da terra. Estamos declarando, Senhor, a nossa voluntariedade para percorrer os 4 cantos desta terra, para manifestar a tua glória como as águas do mar. Temos dificuldades inerentes à nossa condição humana, mas a tua palavra, Senhor, limpa, santifica, purifica, prepara, habilita. E nós temos recebido a tua palavra com alegria nesta noite. E temos aberto os nossos corações para que o Espírito Santo a escreva em nossos corações. Porque luz para o nosso caminho é a tua palavra e lâmpada para os nossos pés. Aleluia, aleluia, lâmpada e luz. Aleluia. E nós queremos andar, Senhor, palmilhar esta terra, enchendo esta terra do teu conhecimento, como as águas cobrem o mar. Eis-nos aqui, Senhor. Se há necessidade de purificação, purifica. Se há necessidade de santificação, santifica. Manda, Senhor, anjo, se necessário, para que nós possamos evoluir, Senhor, nessa aproximação. Aleluia, 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 aleluia. Há irmãos e irmãs que estão orando a Ti, e que estão confessando, e que estão confiando. Aleluia, 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 aleluia. Perdoa, Senhor. Queima, Senhor. Lava, Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe um novo tempo, um tempo de santificação, um tempo de santidade para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por aumentar nesta noite a nossa sensibilidade. Obrigado, Senhor, por tirar o véu. Obrigado, Senhor, por limpar, para que nós possamos, Senhor, chorar com os que choram, para que nós possamos, Senhor, demonstrar segurança, para que nós possamos demonstrar, Senhor, empatia, misericórdia, bondade. Nós queremos ser a expressão, Senhor, da Tua glória. Nós queremos refletir, Senhor, a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Aleluia. 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 Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Aleluia. Como que aconteceu isso? Pelo poder da palavra de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. Prepare-se para chorar com os que choram, porque vai chorar. Quando você menos observar, você já estará chorando com os que choram. Oh, aleluia, 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 aleluia. E esse seu chorar com os que choram será a manifestação do brilho da glória de Deus na sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor,
por ser assim nesta noite. Oh, aleluia. Nós estamos saindo daqui nesta noite, Senhor, com essa disposição espiritual, com essa disposição nas nossas almas. Aleluia. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Santo Espírito sejam abundantes em cada vida. Digamos todos amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão, parabenize o seu irmão e celebre.